Prezado CSDista, prezado CSDista, vamos continuar nossa série de Direito Internacional Público, vamos para o vídeo 5. Antes de dar continuidade, queria lembrá-los que essa série de vídeos não percorre o edital, não se pretende a isso, e também não está trabalhando os temas quentes do Direito Internacional Público. Isso é um trabalho que os cursos do mercado já realizam e alguns deles realizam com bastante qualidade. Aqui, como candidato ao CACD, numa relação bastante horizontal com você, inclusive, a ideia é colocar a cereja do bolo, trabalhar alguns pontos, alguns temas, alguns parágrafos, alguns conceitos que, se você tomar nota aí no seu caderno, te colocarão num outro nível da sua prova de terceira fase. E essa nossa humilde proposta é de ficar entre os classificados da ampla concorrência, e fica aí o convite para que a gente possa fazer parte das próximas turmas do Instituto Rio Branco, beleza? Muito bem. No âmbito das relações entre o direito internacional e o direito interno, o ponto que o Brasil encontrou está no dualismo moderado. Disso você já sabe, até porque é o entendimento da Suprema Corte. Aliás, tecnicamente falando, do Supremo Tribunal Federal, ele é um conceito redundante. Isso foi uma observação que eu ouvi da época do presidente do Supremo, que inclusive recomendava à corte que usasse a expressão estrita, Supremo, ponto, e não Supremo Tribunal Federal. Tá? Tecnicamente, há o entendimento de que Supremo ele significa a Corte Suprema, tá bom? Muito bem, o Supremo entendeu. É uma coisa, eu fiquei pensando aqui, teologicamente, como é essa ideia de Supremo. Mas é uma prova de direito, então, sendo uma prova de direito, você pode usar tecnicamente a expressão Supremo. Aí coloca entre parênteses STF, tá? O equilíbrio alcançado pela Suprema Corte é decorrente de duas correntes jurídicas doutrinárias que vocês bem conhecem, o dualismo e o monismo, e dentro dessas perspectivas as suas nuances muito importantes também. Você pega um cara doutrinador como o Trippel, Karl Trippel, por exemplo, um dos precursores dessa orientação dualista. Você quer escrever Karl Trippel na prova? Então toma nota aí, C-A-R-L, Trippel você vai escrever T-R-I-E-P-E-L, Karl Trippel, C-A-R-L-T-R-I-E-P-E-L. Aí você não erra, beleza? Toma nota que fica bacana. Ele é um dos precursores dessa orientação dualista. Ele afirma, claro, grosso modo, que as origens, ou melhor, que as ordens internas e externas são no máximo tangentes, mas elas não são secantes. Essa ideia da geometria é interessante. Portanto, as relações, as fontes e a natureza do direito interno e internacional são distintas. Alguns autores denominam o dualismo mais propriamente de pluralismo, uma vez que são diversos os direitos internos. Nessa perspectiva, não há conflito entre o direito internacional e o direito interno dos Estados, uma vez que, apenas mediante a transformação da norma, ocorre a interiorização no âmbito de cada um dos âmbitos interno e internacional. Estritamente falando, esses são os termos do que a doutrina chama de dualismo radical. A exemplo, por exemplo, da tradição do Reino Unido. A gente tem uma referência na jurisprudência que é a ADIM 1480 de 97. Agora o termo mudou, né? Não é mais ADIM, é ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 3 letras só, ADI. E nós também temos a Carta Rogatória 8279 de 98. Elas são exemplos da jurisprudência que confirmam no Brasil no sentido de que os compromissos internacionais gravosos exigem a incorporação do instrumento ao direito interno via ato de execução específico, como, por exemplo, o decreto legislativo e o decreto presidencial. É o chamado dualismo moderado porque não se transforma tratado internacional em lei, estritamente falando.
Então, para você citar a nossa Suprema Corte, ou o Supremo, entre parênteses, STF, você pode citar a Carta Rogatória, 8279 de 98, e a de 1480 de 97, tá bom? Lembrando que a de 1480 de 97 é da relatoria do decano, Celso de Mello. Muito bem. Eu queria falar um pouco sobre direito civil, ou direito interno, para você acertar só a sua precisão conceitual. Primeira coisa, a personalidade civil é adquirida com o nascimento com vida. Ponto. Eu vou repetir, porque isso é importante para uma série de outras coisas que a gente vai ver mais para frente. A personalidade civil é adquirida com o nascimento com vida. Guarda aí no bolso. Toma nota, toma nota. A condição de natimorto é distinta, por exemplo, da do indivíduo que nasce com vida e depois morre. Então, se o cara nascer morto é uma coisa, é o natimorto. Se o cara nascer, viver 6 meses, viver 15 dias, sei lá, viver um mês e morrer, tem uma outra condição jurídica. Agora você começa a entender por que a personalidade civil é adquirida com o nascimento com vida. O Código Civil fala em personalidade civil. Toda pessoa é capaz de contrair direitos e obrigações na ordem civil. Toda pessoa. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, conforme os artigos 1º e 2º da Lei 10.406 de 2002, que institui o Código Civil. Então, nós temos a personalidade civil, que começa do nascimento com vida, você tem os direitos do nascituro desde a concepção, e você pode fazer a referência legislativa do artigo 1º e 2º da Lei 10.406 de 2002. Beleza? Voltando para a esfera do direito internacional, eu queria dizer que o direito internacional possui necessariamente, o sujeito de direito internacional possui necessariamente personalidade jurídica internacional. Ou, de outra forma, não são sujeitos para fins de direito internacional. Essa condição que permite que possam exercer essa capacidade internacional, ou seja, o exercício dos direitos e o cumprimento de obrigações, faz com que o sujeito, por definição, tenha personalidade jurídica internacional. Então, por exemplo, se a Palestina é Estado, então ela é sujeito de direito internacional. E ponto. Então você vê que tem uma condição. Se a Palestina é Estado, então ela é sujeito de direito internacional. Em 2010, o Brasil reconheceu a Palestina como Estado. O reconhecimento é um ato executivo. Para os países que não reconhecem a Palestina como Estado, a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, é reconhecida como um movimento de libertação nacional e, portanto, sujeito de direito internacional. Outro sujeito com outras prerrogativas, mas ela é sujeito de direito internacional, a OLP. Para o Brasil, não. Para o Brasil, desde 2010, é a Palestina e ponto final. Tudo bem? Para o Brasil, por uma porrada de países. Embora para alguns países muito importantes não seja, a gente pode falar disso em PI. É importante ressaltar que os direitos e as obrigações dos Estados são distintos dos movimentos de libertação nacional. Consequentemente, a personalidade jurídica é, do ponto de vista qualitativo, também distinta. Devido à relevância das funções desempenhadas pelos Estados no atual cenário internacional, observa-se que os direitos e as obrigações titularizados pelos Estados decorrem da própria estrutura da organização da sociedade internacional atual. Nesse sentido, é possível atribuir aos Estados um qualificativo de personalidade jurídica internacional originária e aos outros a gente poderia chamar de personalidade jurídica derivada. Essa característica, essa qualidade, melhor dizendo, de personalidade jurídica
internacional originária, ela está subsidiada da ideia de soberania. Os Estados também possuem, nesse sentido, por decorrência da soberania, uma personalidade jurídica internacional plena. Aliás, você quer citar uma doutrina interessante? A maioria dos candidatos vai citar o Celso Mello. Você vai fazer diferente, porque aqui você está no canal da cereja do bolo, não é mesmo? Presta atenção, né? Mas assim, humildemente a gente tomou alguns cuidados. Pierre-Marie Dupas, eu realmente não conhecia, mas ela é onde o Celso de Mello vai beber, entendeu? Pierre-Marie Dupas. Você vai escrever Pierre-Marie, e o Dupuy você vai colocar o D-U-P-U-Y. E ele, melhor dizendo, elabora algumas categorias intrínsecas aos estados. E que categorias são essas? Eu acho que isso não está nem no Celso de Mello. Isso tá, deixa eu lembrar como é que chama o fulaninho. Gente, não vou lembrar de cabeça, mas tá num dessas doutrinas, não é no Portela também não. Enfim, como você não vai citar o nosso autor nacional, eu não vou lembrar de cabeça, me perdoem. Você vai citar Pierre-Marie Dupuy. Essas categorias são importantes porque elas atribuem algumas características que os estados têm e que os colocam na condição de personalidade jurídica internacional originária. Primeiro é a capacidade de produzir atos jurídicos internacionais, como que é o direito de convenção. Segundo é a capacidade de responder por atos ilícitos internacionais. É claro que a gente está falando na esfera civil, tá? Porque na esfera criminal essa capacidade ela se restringe aos indivíduos. Então, os estados, primeiro, produzem atos jurídicos internacionais, então eles têm o direito de convenção. Em segundo lugar, a capacidade de responder por ilícitos internacionais. Em terceiro lugar, cabe aos estados, dispõem da capacidade de acesso aos procedimentos contenciosos internacionais. Em quarta categoria, é a capacidade dos estados de ser membro pleno das organizações internacionais. A quinta capacidade é a capacidade dos estados estabelecerem relações diplomáticas e consulares. No caso das relações diplomáticas, a gente chama também de direito de legação. Existem, claro, outras capacidades internacionais. Você pega a capacidade de gozar de privilégios e imunidades perante tribunais internos, por exemplo. Mas Pierre-Marie Dupuy fica aqui nessas capacidades, que eu acho que você pode muito bem fazer um parágrafo para cada um. Acho que você vai dar um show, uma resposta muito interessante, terceira fase. Então, você fala do direito de convenção, você fala da responsabilidade por atos ilícitos internacionais no âmbito civil, você fala do acesso aos procedimentos contenciosos internacionais, você pode citar o OMC, as cortes de direitos humanos. Você pode falar da quarta capacidade, que é a capacidade de ser membro pleno das organizações internacionais, e você fala, por fim, da capacidade de estabelecer relações diplomáticas no direito de legação e relações consulares. Aí você cita as convenções de Viena, tá bom? 61 e 63. E aí, para você gastar, você pode falar, claro, de outras capacidades, mas aí não está nesse percurso do Pierre-Marie Dupas. Muito bem. A proteção diplomática permite que o Estado de nacionalidade do indivíduo ou da empresa assuma a reclamação. Você já ouviu falar de proteção diplomática, certamente, né? É uma capacidade que o Estado tem para assumir um contencioso de um indivíduo ou um contencioso de uma empresa. A proteção diplomática ou endosso é uma prerrogativa do Estado e, nesse sentido, é um ato político. Não se trata de substituição processual, mas de defesa do direito subjetivo do Estado, que teve prejudicado o seu direito a partir da violação da norma do direito internacional. Eventual reparação nesse sentido cabe ao Estado. Então não é substituição processual. O que o Estado está reivindicando é um direito próprio. Tá? Ele teve a violação do direito internacional. Ele teve o direito internacional violado. Então a reparação ao dano, em caso de vitória, cabe ao Estado.
A gente tem o caso do Barcelona Traction, né, que é uma empresa canadense cujos principais acionistas eram belgas, lá nos anos 70 do século XX. A Corte Internacional de Justiça negou o direito à proteção diplomática da Bélgica, uma vez que a empresa era canadense. Se você for citar, é o Barcelona Traction, anos 70. Muito bem. Semelhante à proteção diplomática é a proteção funcional. Aqui, no caso da proteção funcional, o direito violado não é o direito do Estado, mas o direito da organização internacional. E aí você conhece um caso clássico, porque cai todo o TPS, toda a primeira fase, quase toda, estou exagerando, mas vai sempre, e aparece como caso Bernadotte. Mas você, candidato do canal aqui, do César, terceira fase, da famosa hashtag Estuda que Passa, você não vai falar caso Bernadotte, porque caso Bernadotte, com todo respeito, é para citar na primeira fase, quando você vê a questão, você fala, caso Bernadotte. Mas não, aqui você vai colocar na sua terceira fase Reparation for Injuries, ok? Reparation for Injuries. E nesse ponto, a proteção funcional também é prerrogativa da organização internacional, tá bom? Uma outra questão, gente, são as imunidades, tá? A gente falou de proteção diplomática, a gente falou de proteção funcional, Reparation for Injuries, e depois a gente vai falar sobre o caso das imunidades. O princípio que regula a personalidade das organizações internacionais, só para a gente não perder o gancho, não é a igualdade soberana, como no caso dos estados, né? Mas sim o princípio da especialidade, na medida em que sua capacidade jurídica internacional está delineada em ato constitutivo próprio. Então, o princípio da personalidade jurídica dos Estados é a soberania, o princípio da personalidade jurídica das organizações internacionais é a especialidade. Não confundir, por favor, jurisdição contenciosa com jurisdição consultiva. Muito bem. A ausência de menção da personalidade jurídica no ato constitutivo pode ser suprida pela menção à capacidade jurídica. E aí a gente toca naquele ponto que nós falamos no vídeo primeiro, no vídeo segundo, da teoria dos poderes implícitos, ou teoria das capacidades implícitas. O decreto brasileiro, claro, decreto 19841, põe lá, é a cereja do bolo. 19841 de 1945. Esse decreto internaliza a Carta de São Francisco, que institui as Nações Unidas. Muito bem. O decreto 19841 de 45, que promulga a Carta das Nações Unidas, tem lá no seu artigo 2º, o inciso 6º da Carta, claro, agora, que estabelece que a Organização das Nações Unidas fará com que os Estados que não sejam membros das Nações Unidas ajam de acordo com os princípios da Carta em tudo que for necessário à manutenção da paz e da segurança internacionais. Muito bem, com base no costume internacional, o indivíduo pode responder internacionalmente por violações do direito internacional no âmbito criminal. Atualmente, os crimes de maior gravidade, que estão tipificados pelo Estatuto de Roma, são os crimes de genocídio, contra a humanidade, crime de guerra e de lege referenda, no caso do crime de agressão, pendente de votação no âmbito do Tribunal Penal Internacional. O artigo 6º do Estatuto de Roma, meus queridos, ele tipifica o crime de genocídio promulgado no Brasil pelo Decreto 4388 de 2002. Decreto 4388 de 2002. O caso do crime de agressão está no artigo 8º bis, que veio lá na conferência da revisão de Kampala em 2010, tá bom? Então vocês lembram que no caso do TPI, do Estatuto de Roma, estão previstos apenas a tipificação dos crimes de maior gravidade. Muito bem, os outros são fonte do costume internacional. Tá? São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão de acordos internacionais já promulgados, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do artigo 49, inciso 1, artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Então, estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional não apenas a revisão dos acordos internacionais, como também os ajustes complementares. Isso com base no artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal. Tá bom? A gente falou do TPI agora há pouco, queria lembrá-los que nem os Estados Unidos, nem a China, nem a Rússia são membros do tribunal. Muito bem. Falar um pouquinho da competência privativa do Senado, porque o artigo 52, inciso 5º da nossa Constituição, diz que é competência privativa do Senado autorizar operações internas de natureza financeira, ou melhor, operações externas de natureza financeira, tanto da União como dos estados, do Distrito Federal, do território e dos municípios. O inciso 4, ele estabelece a competência do Senado a aprovação prévia por voto secreto após a arguição em sessão secreta a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então, competência privativa do Senado Federal, artigo 52, inciso 4. A representação legítima, bem como o escopo da determinação dos povos, são requisitos básicos para reconhecimento do movimento de libertação nacional como sujeito de direito internacional. Então, nós falávamos agora há pouco do caso da OLP, para quem não reconhece a Palestina como Estado. Então, a representação legítima e o escopo da autodeterminação dos povos seriam os pressupostos do reconhecimento do movimento de libertação nacional. O que, por exemplo, não tem no caso do Hamas, por exemplo, tá? Mas tem no caso da OLP. Os contextos usuais são casos de descolonização, casos de ocupação estrangeira recente e secessão remedial, que são aí, digamos, os 3 clássicos casos para reconhecimentos de movimento de libertação nacional. Tudo bem? Descolonização, ocupação estrangeira recente e secessão remedial. É requisito também que o movimento represente a maioria da população. Muito bem. Os movimentos de libertação nacional têm sim direito à convenção. Você pega os acordos de Oslo, por exemplo, não é mesmo? Deixa eu ver se tem alguma coisa... sim, né? Não só o direito de convenção, mas também o direito de legação, que é a representação diplomática. É importante lembrar também que se aplicam as normas do direito humanitário, lógico. Então, direito de convenção, direito de legação, dentro daquelas capacidades que a gente falou da Pierre-Marie Dupuy, né? Então, os movimentos de libertação nacional dispõem de algumas prerrogativas. Direito de convenção, uma delas, direito de legação, outra delas. Tudo bem? Qual a diferença entre comunidades beligerantes e comunidades insurgentes? Nossa, seria uma interessante questão de terceira fase, né? Não, estou jogando praga não, porque a gente vai ver isso agora. Os beligerantes constituem movimentos revolucionários, possuem tropas e ocupam territórios. A finalidade pode ser a criação de um novo Estado, a substituição de governo no poder. A beligerância implica um estado de guerra civil. Isso você precisa dizer na prova. A beligerância implica um estado de guerra civil. Na insurgência, a dimensão do movimento é menor e não há guerra civil. Na prática, atualmente, não se reconhecem nem beligerantes nem insurgentes como sujeito do direito internacional, em razão, em grande medida, do princípio da não intervenção em assuntos internos de outros países. Por essa razão, é possível o reconhecimento da beligerância ou da insurgência quando o próprio Estado, que contra esses movimentos, o reconheça anteriormente. Então, se o Estado reconhece um estado de guerra civil, ou reconhece a beligerância, ou reconhece a insurgência, aí os outros Estados se sentem mais confortáveis para reconhecer também. Tudo bem?
Do contrário, a gente fica com o princípio da não intervenção. É claro que esse princípio de não intervenção também não é absoluto, especialmente no caso da posição brasileira, tá bom? A posição brasileira tem sopejado o princípio da não intervenção com o princípio da não indiferença, tá? Juridicamente falando, Taiwan é parte do território chinês. Isso é um ponto importante, principalmente para o Brasil. Desde 1949, Taiwan exerce algumas capacidades internacionais. Trata-se de entidade território não estatal ou, como sugere o Brawley, território indeterminado. Brawley você vai colocar B-R-O-W-L-I-E. B-R-O-W-L-I-E. Ele que chama Taiwan de território indeterminado. Tudo bem? E o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em que a gente sempre fala quando a gente estuda para a primeira fase. Se você quiser citá-lo, você vai dizer que ele tem o reconhecimento de algumas capacidades internacionais expressas na Convenção de Genebra em 1864. Trata-se de uma entidade de caráter humanitário. Uma outra coisa, gente, é o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, tá bom? Essas são sociedades nacionais e não se confundem com o sujeito de DIP. O sujeito de DIP é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, baseado lá na Convenção de Genebra de 1864. Beleza? Vamos falar um pouco sobre as fontes? Rapidamente, eu queria falar que as fontes do direito internacional constituem as formas de arrolamento do direito. Em melhores termos, digamos assim, in better terms, as fontes constituem os documentos e os pronunciamentos dos quais surgem direitos e deveres para as pessoas de direito internacional, constituindo nesse sentido os modos formais da constatação desse direito. Nos termos do artigo 92 da Carta das Nações Unidas, foi promulgada pelo decreto, nós já comentamos, você lembra do decreto? Bobagem, não precisa citar, mas se você quiser colocar a cereja do bolo, é o 19841 de 1945. 19841 de 1945. É o decreto que internaliza as Nações Unidas. No artigo 92 da Carta das Nações Unidas, a Corte Internacional de Justiça está estabelecida como principal órgão judiciário das Nações Unidas. Funciona, claro, conforme o estatuto que é anexo à Carta, o Estatuto de Haia, que foi baseado no Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional. É bom dizer que o Estatuto da Corte Internacional de Justiça é parte da Carta, tá? É um anexo da Carta e, portanto, foi igualmente internalizado por meio do Decreto 19841 de 45. Muito bem, queria lembrar os senhores e as senhoras que quando a gente fala de costume internacional, o costume pode ser de caráter geral, pode ser de caráter regional e também pode ser de caráter local ou particular. E todos eles são fontes de direito internacional. Doutrina e jurisprudência não são fontes formais, mas são subsidiárias do direito internacional. Doutrina e jurisprudência. Por essa razão, doutrina e jurisprudência não criam normas, tá bom? Para o CESP, como nós vimos, são 6 as fontes do direito internacional. Os tratados, os costumes, os princípios gerais de direito, os atos unilaterais, as resoluções das OIs ou as decisões e juscogens. Aliás, juscogens é a única fonte que tem hierarquia sobre as outras, tá bom? Em situação de conflito entre as normas, há alguns critérios para a solução de eventuais antinomias. Isso eu queria que a gente prestasse atenção para, no caso de cair um caso hipotético, para que a gente analise. Pouco provável que se peça isso de um candidato a diplomata, mas eventualmente a gente precisa estabelecer alguns critérios para sopejar um caso concreto. O primeiro critério que você vai estabelecer é o critério hierárquico, ou seja, se for norma de juscogens, a norma de juscogens prevalece sobre qualquer outra norma. O segundo critério que você vai utilizar, aí você pode vir desenvolvendo os parágrafos, inclusive.
O segundo critério que você vai sopejar é o critério da especialidade. Norma mais específica prevalece sobre norma geral. E o terceiro critério acho que é, deixa eu ver se eu lembro em latim. Não lembro como é em latim. Mas é alguma coisa de norma speciale derogati generali, mas eu não vou lembrar agora. Enfim, primeiro o critério hierárquico, depois o critério da especialidade, depois o critério cronológico. Tudo bem? Eu queria fazer uma citação doutrinária que pode ser importante para vocês, para a gente, na verdade, de um cara chamado George Selye. George você escreve normalmente e o CL você vai escrever SCL, ou melhor, SCELLE, George Selye. George Selye, SCELLE. Toma nota, gente, toma nota para vocês não escreverem errado e citarem com segurança. George Selye propõe que um tratado internacional deve possuir 3 elementos constitutivos: formalidade, é o primeiro; acordo entre os sujeitos de direito internacional, é o segundo; e destinação de efeitos jurídicos. Então, formalidade, acordo entre os sujeitos de direito internacional e destinação de efeitos jurídicos. Para o CESP, tratado é sempre por escrito. Precisa também, desde o final da Primeira Guerra Mundial, pelo menos, ser publicizados. Atualmente encontramos não apenas o artigo 102 da Carta, mas também o artigo 80 da Convenção de Viena sobre Direito de Tratados de 69. Então, tratado internacional é tratado escrito e deve ser publicizado. A consequência do não registro implica que ele não poderá ser invocado perante órgãos da ONU, embora, claro, permaneçam válidos entre as partes contratantes. Claro que se você quiser levar para a CIG, é importante que você tenha, para que a CIG possa considerá-lo, é importante que você tenha feito o devido registro. Artigo 102 da Carta, tá bom? E o artigo 80 da Convenção de Tratados de 1969. Muito bem, sujeitos de direito, como nós vimos, devem possuir direito de convenção, e é bom dizer também, importante dizer que os efeitos das normas jurídicas criadas podem ter apenas efeitos para o futuro, como no caso das Frameworks Convention, além de gerar juridicamente normas gerais. Isso aqui é muito importante, lembrei porque eu pus aqui. Veja o seguinte: 2 países assinam um tratado bilateral, prefeito lege referendo. Vamos dizer, eles assumem compromissos para depois de 2020. Então, de 2020 em diante, o tratado tem validade jurídica. E de 2017 até 2020? 2017 até 2020, ele fica valendo como norma geral. Isso serve para memorandos de entendimento também, tá? Eles criam não é um vínculo jurídico, mas um vínculo moral, sabe? Os Gentlemen's Agreement funcionam nesse sentido também. Do ponto de vista jurídico, ele não teria validade, mas do ponto de vista político, do compromisso, sim. É porque eu falei de 2 coisas diferentes. Primeiro, a gente está falando do que são os acordos, o que são as convenções internacionais. As leis referendas do ponto de vista jurídico, já que esse é um vídeo de direito internacional público, posso falar dos outros em política internacional, mas do ponto de vista jurídico, aqueles acordos internacionais que tenham efeitos futuros, eles, antes que o período possa entrar em vigor, antes que o tratado possa entrar em vigor, eles já constituem certa obrigação que a gente pode chamar de vínculos de normas gerais. Tudo bem? Por isso, se vocês preferirem, a gente podia tratar um pouco sobre a diferença entre tratados, o Gentleman's Agreement e os memorandos de entendimento. Eu diria, para facilitar o raciocínio de vocês, que os tratados, eles têm sim um fundamento jurídico. Os Gentleman's Agreement estão baseados, digamos, na honra. Eu acho que é uma forma de soft law. E os memorandos de entendimento estão baseados na política. Tudo bem? Então, tratados baseados no direito, Gentleman's Agreements baseados na honra,
e os memorandos de entendimento baseados na política. Claro, o tratado ele tem a característica, ele depende da característica do que a gente chama de animus contraendi. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante para colocar aqui do tratado. Eu acho que é isso. Eu acho que o animus contraendi é o grande fundamento do tratado internacional e o pacta sunt servanda, é claro. Agora é importante, hein? Ainda que venha com o nome lá, tratado internacional, tratado sobre isso, tratado daquilo, se ele não tiver o animus contraendi, ele não é tratado. Ele pode ser outra coisa, ele pode ser inclusive memorando de entendimento, gentleman's agreement, enfim. E gentleman's agreement ele pode estar escrito lá como tratado. O que vai delimitar é o fundamento. Está baseado no direito? Tem animus contraendi? Tratado. Está baseado na honra? Soft law? Gentleman's agreement. Está baseado na política? Memorando de entendimento. Tudo bem? O artigo 2º, parágrafo 1º, a linha A, bem como o artigo 6º da Convenção de Viena de Direito dos Tratados de 1969, estabelece os limites que a Convenção regula. A Convenção de 1969 regula tratados celebrados entre Estados. Aliás, acho que foi questão anulada esse ano, né? Que falava da Convenção de 986 sobre as organizações internacionais, que ainda não está em vigor, e a gente conseguiu a anulação do gabarito. Mas, voltando aqui para a vaca fria dos tratados, eu acho interessante você citar a Convenção de 969, e se você quiser ir no cerne da questão, citar o artigo 2, parágrafo 1º, a linha A. Beleza? Muito bem. Além do artigo 2, você pode citar o artigo 6º também. Só para você ter convicção e segurança de que aquele tratado, ele fala dos tratados entre Estados. Beleza? O artigo 15 desta convenção, ele fala sobre a adesão. Tanto a linha A quanto a linha B desse artigo 15, ele refere-se aos tratados abertos à adesão. E a linha C trata dos tratados fechados à adesão, que em rigor depende do consentimento dos Estados-partes para a adesão de um novo membro. Então, quando você for fazer a distinção conceitual das formas de adesão, você pode fazer referência ao artigo 15 da Convenção de 1969, as alíneas A e B se referem aos tratados abertos à adesão e a linha C aos tratados fechados à adesão, mas que dependeria de um entendimento e de um consentimento dos Estados-parte para eventual entrada de um outro Estado. Muito bem. A assinatura nos termos do artigo 12 da Convenção de Viena de Direito dos Tratados de 1969 se refere à manifestação definitiva do Estado. Outro procedimento se refere à assinatura de caráter enunciativo, procedimento comum nas negociações bifásicas. Nesse último contexto, ou seja, nesse contexto meramente enunciativo, a manifestação definitiva é tratada como ratificação, nos termos do artigo 14 da Convenção de Viena de 1969. Então, uma coisa é a assinatura que se refere ao artigo 12 da Convenção de Viena dos Direitos Tratados. Ali é a manifestação definitiva do Estado. Uma outra coisa é a assinatura que se refere ao artigo 14 da Convenção de Viena de 1969, e aí é simplesmente um caráter enunciativo, e aí a manifestação definitiva seria propriamente dada pela ratificação. Tudo bem? A entrada em vigor está prevista no artigo 24 da Convenção de Viena dos Tratados. O artigo 24, ele diz que é o próprio Estado que estabelece, ou melhor, o próprio Estado, é o próprio tratado que estabelece, usualmente, claro, a forma e a data em que o tratado entra em vigor. O Estatuto de Roma, por exemplo, estabeleceu o número mínimo de Estados participantes, 60 Estados, e uma vacatio legis de 60 dias, e também o primeiro dia do mês seguinte ao cumprimento dos requisitos anteriores. Ou seja,
o Estatuto de Roma entraria em vigor assim que tivesse 60 assinaturas. Entra em vigor para um determinado país 60 dias após a sua ratificação. Melhor que isso, o Estatuto de Roma, para o Estado que assinar, entra no primeiro dia do mês seguinte aos 60 dias. É isso, tá bom? Então são 3 requisitos: 60 estados, 60 dias da assinatura e o primeiro dia do mês seguinte à sua ratificação. Muito bem, o Brasil, por exemplo, ratificou em setembro de 2002 e iniciou aí, portanto, a sua vacatio legis de 60 dias, tá? E aí vai entrar em vigor no primeiro dia do mês seguinte. Muito bem. Eu não sei se vai precisar você falar sobre as fases internacionais do acordo internacional, mas eu acho que é interessante você ter pelo menos, como dizer, as fases internas do acordo internacional. Acho que pode ser interessante. Eu acho que você pode lembrar que depende de uma aprovação parlamentar, depende da manifestação da vontade definitiva e depende, em terceiro ponto importante, da promulgação do decreto executivo. Essas seriam as fases internas do acordo internacional: aprovação parlamentar, manifestação da vontade definitiva e, por fim, a promulgação do decreto executivo. Muito bem. Uma outra coisa são os procedimentos, né? Procedimento é uma questão do direito internacional. Existem os procedimentos breves, os procedimentos longos. A aprovação parlamentar é direito interno, beleza? Se você pegar o artigo 84 da nossa Constituição, o inciso 7 e 8 estabelece a competência do presidente da República na condução da política externa. Isso você sabe. O inciso 8, especificamente, refere-se à competência do presidente da República para celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Internacional. Entretanto, é o artigo 49, inciso 1, que nós vimos, que confere competência exclusiva ao Congresso Nacional a resolução definitiva sobre os acordos. Quando nós citamos o 49 anteriormente, deixa eu só voltar aqui para não falar bobagem, porque foi no vídeo anterior. Aliás, nós não estamos no 49 não, nós estamos no artigo 52, inciso 5º, para falar da competência do Senado Federal, competência exclusiva do Senado para a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente e também para autorizar as operações externas de natureza financeira, inciso 4 e 5, respectivamente. Agora sim, nós estamos falando do artigo 84, inciso 7 e 8, que estabelece a competência do presidente da República, e do artigo 49, inciso 1, que estabelece a competência exclusiva do Congresso Nacional para a resolução definitiva sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Muito bem. Por fim, para encerrar esse vídeo, que a gente até se estendeu um pouco, eu acho importante dizer a respeito dos acordos de interpretação. Os acordos de interpretação, os acordos de complementação em modus vivendi, independem da aprovação nova do parlamento. Beleza? É isso. Hashtag estuda que passa. Até o próximo vídeo. Grande abraço, bons estudos.